Hello, olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui. Antes da gente começar qualquer conversa, eu quero contar uma coisa que pouca gente está sabendo, tá? Desde o dia 7 de abril deste ano, 2026, para quem está vendo em tempos futuros, a sua clínica pode ser enquadrada legalmente como violadora dos direitos humanos. Eu não estou exagerando, tá? Isso está escrito no artigo 24 de uma lei que acabou de entrar em vigor no Brasil. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, quem está chegando agora, né? Eu sou Janina Ricardo, eu sou estrategista jurídica, especialista em saúde, bem-estar e estética. E olha, eu não tô aqui para apagar incêndio, tá? Depois que o problema ou que o processo já chegou. O meu trabalho é o contrário. É te ajudar a montar uma estrutura antes do problema acontecer. E para ficar bem claro sobre quem eu tô chamando de mercado beauty, nessa aula, eu falo para esteticistas, biomédica, dermatologista, dentista especializada em harmonização orofacial, nutrólogas, ginecologistas atuantes em estética íntima, fisioterapeuta dermatofuncionais, cosmetólogos, terapeutas capilares, nutricionistas com foco na atuação estética. Se você atende gente, cuida da saúde, do corpo, do bem-estar de alguém, essa aula é para você. Voltando para o dia 7 de abril, foi uma lei publicada. O número dessa lei é 15.378 e se chama Estatuto dos Direitos do Paciente. É o primeiro marco legal brasileiro que organiza de um jeito estruturado os direitos de quem está sob o cuidado de um profissional da saúde ou que presta serviços relacionados à saúde. E é aqui que está o pulo do gato. Essa lei não fala só de hospital, não fala só de médico. Ela vale para clínica de estética, consultório de biomedicina, estúdio de bem-estar, espaço de terapia integrativa. Qualquer lugar que tenha um atendimento, uma ficha de procedimento, um consentimento informado e que cuide da saúde ou da estética desse paciente. E por que é que isso importa agora, minha gente? Antes de entrar nos 3 pontos de hoje, eu preciso trazer uma coisa que é bem urgente, tá? Essa lei, ela não tem prazo de adaptação. Ela já está em vigor desde o dia da publicação. Ou seja, desde abril, ela já é exigível. É isso mesmo. E ela não troca o que já existia, ela vem para somar. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a LGPD, para o dado da saúde, tudo isso continua valendo e ganhou um reforço a mais. O paciente que senta na sua cadeira hoje não é mais passivo, tá? Ele é um protagonista do próprio cuidado, com direitos nomeados, específicos, exigíveis. E quem responde por esses direitos é você. Então, vamos lá. Trouxe 3 pontos muito relevantes da legislação e o que mais aparecem no dia a dia de quem atende. Os que dá para você aplicar esta semana ainda dentro do seu atendimento. O ponto número 1. O consentimento não é mais uma mera formalidade, tá? Os artigos 12 e 14 dessa legislação trazem o termo de consentimento informado como uma obrigatoriedade. A lei agora define isso com nome e sobrenome e é a manifestação da vontade do paciente, livre de qualquer coerção, dada depois que ele receber uma explicação clara, acessível e detalhada sobre diagnóstico, prognóstico, risco, benefício e alternativas de tratamento. Isso vale para qualquer procedimento estético, seja ele invasivo ou não. E tem uma parte que pega muita gente de surpresa. O paciente pode retirar esse consentimento a qualquer momento, sem sofrer qualquer represália. Significa dizer que esse paciente pode se arrepender. No meio da sessão, antes do início do protocolo, ele pode simplesmente pedir para parar e você não pode tratar isso como uma quebra de contrato. Na prática, isso significa que o cliente concordou verbalmente, não vale absolutamente de nada. Mandei os riscos no WhatsApp, não é documento com força jurídica e também não vale de nada. Termo genérico, o mesmo para botox, para peeling, para procedimento invasivo, para procedimento não invasivo, também não tem validade nenhuma e não cumpre a lei.
porque a informação ela precisa ser específica daquele procedimento. E deixa eu te contar uma cena bem comum. O paciente chega em cima da hora, agendou o horário para fazer o atendimento, lá na recepção alguém entrega a prancheta, pede a assinatura, ele mal lê, já está sendo chamado para a maca. 3 dias depois, uma reação que ele não esperava. E na hora de explicar, o discurso é de que ninguém me explicou direito. Eu só assinei porque todo mundo estava ali esperando e eu precisei assinar na pressa, não tive tempo para ler nada. Não importa se na sua cabeça você informou tudo verbalmente. O que existe registrado é uma assinatura sem prazo, sem data e sem comprovar que a decisão real foi tomada de maneira consciente. E é exatamente esse intervalo. A pessoa receber a informação antes, ler com calma, decidir sem pressa e poder voltar atrás dentro de um determinado. Só que eu resolvi esse intervalo, tá? Entre a pessoa receber a informação, ler com calma, decidir sem pressa e poder voltar atrás dentro de um prazo, é que eu trouxe todo o protocolo de atendimento dentro do sistema que eu criei e se chama Safe Beauty. O termo chega no celular do seu paciente antes da sessão. Cada etapa fica registrada com data e hora, envio, leitura, assinatura e, se for o caso, a possibilidade da revogação. E por que isso é urgente agora, minha gente? Porque, segundo a própria Vigilância Sanitária, a própria Anvisa, Clínica de Estética concentra mais da metade das denúncias em serviços relacionados à saúde. E sem o consentimento documentado, você não está só sem defesa técnica, você está descumprindo direitos humanos. Você está diante de uma conduta que a lei nomeia como uma violação de um direito humano, com um peso que a lei, que é o Estatuto do Paciente, traz em seu artigo 24. O erro mais comum que eu vejo é achar que ficha de anamnese e termo de consentimento são a mesma coisa. Isso também acontece com muita frequência. Ou que termo genérico assinado de uma vez cobre tudo que aquele paciente vai dizer ou fazer dali para frente. E não cobre. Cada procedimento pede o seu esclarecimento específico. O segundo ponto que a legislação traz como uma mudança imediata é a disponibilidade do prontuário. O teu paciente precisa ter acesso a esse prontuário sempre que ele solicitar e de maneira imediata, tá? Ele tem o direito de acessar o próprio prontuário sem que haja uma justificativa ou motivo. Ele tem direito à cópia sem nenhum custo. Ele tem direito de pedir a retificação se algo estiver errado. Ele tem direito de exigir que esse documento seja guardado com segurança, certo? Ele tem a possibilidade de ver aquilo dali na hora que ele quiser. Na prática, se o teu paciente pedir hoje o histórico completo dele, do procedimento, produto utilizado, data, observações, a sua clínica precisa entregar no mesmo momento, sem enrolação, sem deixa eu ver com a recepção e já retorno, sem procurar em caderno, em WhatsApp, em agenda de papel, em arquivo solto no seu computador. Imagina essa cena aqui comigo. Uma paciente teve uma reação depois de um procedimento, foi parar no pronto-socorro, certo? O médico do plantão liga para a clínica perguntando qual produto foi aplicado. Em que concentração? Há quanto tempo? E quem atende o telefone não sabe absolutamente de nada. Porque quem fez o procedimento não está de plantão, não está no consultório, a ficha está perdida, está no celular do profissional que atendeu, está numa pasta física que não está disponível. Minutos que deveriam ser imediatos viram uma busca desesperada e que podem custar uma vida, enquanto alguém espera a resposta do outro lado da linha. Vejam só, minha gente, eu estou falando de uma coisa muito séria e comum. Foi por isso que eu pensei, foi nesse tipo de cena, né, que eu organizei o histórico de cada cliente num lugar só, dentro da Safe Beauty, que é o sistema que eu criei, acessível em minutos, de qualquer dispositivo, sem precisar baixar aplicativo. A própria pessoa pode acessar, o próprio paciente pode acessar, ou o profissional da clínica vai ter acesso. E mais uma vez, por que isso é urgente? Porque prontuário incompleto, espalhado entre agenda, papel, memória da equipe, celular de profissional, não é só desorganização.
Depois dessa lei é descumprimento do direito e de um direito que tem nome. É o descumprimento de direitos humanos. E é justamente o tipo de falha que aparece primeiro quando um processo começa. Porque é a primeira coisa que se pede. O erro mais comum: tratar prontuário como controle interno da clínica. Não é. Você guarda, mas o direito sobre o conteúdo é de quem foi atendido. É isso que o Estatuto do Paciente diz. O terceiro ponto, a confidencialidade vira uma obrigação muito mais explícita. Os artigos 15 e 16 do Estatuto do Paciente trazem essa obrigatoriedade. O paciente tem direito ao sigilo das informações sobre o estado de saúde dele, o tratamento e outros dados pessoais. E isso continua valendo mesmo depois que ele deixa de ser seu paciente. Mesmo depois da morte. A lei também deixa bem explícito que revelar informações de paciente para terceiros não autorizados, incluindo família, sem o consentimento, é uma violação, salvo determinação legal ou determinação judicial. Na prática, isso é foto do antes e depois ser compartilhada sem uma autorização específica para aquele uso, comentários sobre o procedimento de um cliente por outro, para outro, print da ficha ou conversa compartilhada em grupo de profissionais ou internos, sem controle de quem acessa aquilo dali, fotos no celular particular do profissional. Tudo isso deixou de ser falta de cuidado e virou uma questão jurídica séria. Então eu te convido a pensar comigo. O antes e depois de um procedimento vai parar no Instagram da clínica, a cliente e a paciente reconhece a própria imagem nos stories, nunca autorizou aquele uso específico, ou então outra cliente na sala de espera comenta casualmente sobre o procedimento dela. Informação que só deveria estar entre ela e quem a atendeu. Imagina que situação desconfortável e constrangedora. E é esse tipo de exposição que eu previno dentro da Safe Beauty. Cada dado fica centralizado com controle real de quem acessa e para quê. A confidencialidade deixa de depender da boa vontade de quem está no balcão naquele dia, de quem prestou aquele atendimento. Porque isso é urgente, minha gente. Repito, porque esse é o maior ponto de exposição silenciosa do mercado beauty. Ninguém processa por uma foto compartilhada, até processar. E quando processa, a lei já não trata isso como um dano moral genérico, ela trata hoje como uma violação de um direito previsto no Estatuto Federal. Conseguem perceber o peso que é? O erro comum e que eu vejo com frequência: guardar dado sensível de paciente no WhatsApp, em planilha de Excel sem senha, em pasta compartilhada sem controle de acesso, com qualquer pessoa podendo usar aquele link. Não é sobre desconfiar da equipe, minha gente. É não ter uma estrutura que preserve a confidencialidade e o que a lei exige por uma responsabilidade legal. Antes da gente encerrar aqui, se essa aula tá fazendo sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal, tá joia? Porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais gente do mercado beauty que também precisa ouvir isso e também precisa dessa informação, combinado? Voltando, eu não trouxe essas 3 cenas aqui para te deixar com aquela sensação de que é mais uma coisa para resolver sozinha. Tá? Eu trago porque eu vivo e vivi isso de perto durante anos, atuando juridicamente com esse mercado. E esse tipo de situação vive se repetindo, tanto que foi necessário criar uma legislação profissional excelente na técnica, sem nenhuma estrutura formal por trás. Então foi daí que nasceu a solução jurídica e tecnológica chamada Safe Beauty, que é um sistema que eu criei para resolver exatamente essas 3 cenas, entre outras soluções que ele traz, e transformar a sua rotina numa rotina de gestão com estratégia jurídica. A cliente que assinou em pé sem tempo de ler, hoje ela recebe o termo antes, assina em casa com prazo, e cada etapa fica registrada sem precisar baixar o aplicativo do próprio celular. Inclusive, se ela decidir voltar atrás, ela pode fazer isso. O telefonema do plantonista pedindo prontuário
está acessível na mão dessa paciente em minutos, porque ela, no login dela, acessa esse prontuário. A foto que vazou, o comentário na sala de espera, dado centralizado com controle real de quem acessa, registro do antes e do depois dentro do sistema, autorização de uso de imagem disponível e assinada por aquele paciente. A confidencialidade deixa de depender da sorte. E olha esse número aqui, porque ele resume tudo. 87% dos processos contra profissionais de estética poderiam ter sido evitados com documentação adequada. Não é sobre nunca ter um cliente insatisfeito, é sobre ter, na hora que precisar, o documento que conta a sua versão da história. Recapitulando os 3 pontos que a gente alinhou hoje: consentimento documentado, específico por procedimento, revogável a qualquer momento, sem represália para o paciente. Prontuário, acesso sem justificativa, cópia sem custo, retificação e segurança garantidos. Confidencialidade, sigilo do dado da saúde, mesmo depois do atendimento, sem exceção e sem informalidade. A lei classificou a violação desses direitos como situação contrária aos direitos humanos. Isso não é uma retórica apenas, isso não é só para assustar, é um novo patamar de exigência que qualquer clínica, consultório ou espaço de bem-estar que atende todos os dias precisa estar. Regularização é o primeiro passo. Documentação é o que transforma a regularidade em proteção real. Se você quer sair desse vídeo e ainda essa semana colocar sua clínica em conformidade com essas 3 mudanças, sem depender de planilha, papel ou memória, o link da Safe Beauty vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também está no link da minha biografia no Instagram. E se você quer continuar essa conversa comigo com mais profundidade, comenta aqui estatuto ou manda estatuto lá no meu direct do Instagram, janinaricardo.odv, que eu te levo para a minha comunidade, Papo Jurídico Entre Nós Gestores. E lá eu compartilho algumas vivências muito práticas de quem está à frente de um negócio de saúde, bem-estar e beleza. E lembra de se inscrever aqui no canal para não perder a próxima aula, tá joia? Um beijo grande e até a próxima!